Elizabeth Sartori, analista junguiana. Hoje eu vou falar sobre a criança vivendo a aprendizagem. Uma abordagem mais focada na educação escolar, mas levando em consideração também a família. Eu conto aqui com a Jussara, psicanalista, analista corporal também. Bem-vindos à nossa conversa, bem-vindos à nossa sala. Nós vamos conversar então um pouco sobre o tema que a Beth vai correr agora, né? Sobre a família, sobre a educação. Bom, o papel da família na constituição então dessa criança enquanto indivíduo é educá-la emocionalmente, é dar-lhe consciência participativa, né? É então ali dentro da sua família que ela vai aprender as emoções, ela vai chorar, ela vai ficar alegre, ela vai desejar as coisas, pedir, vai ser contentada ou não, né? E por conta disso vai sofrer as emoções, vai ter sentimentos, pode manifestá-los e adquirir consciência participativa. Ela vai ter que trocar, ela vai ter que pedir, ela vai receber, tudo isso ali dentro daquele núcleo familiar. A mãe exerce um papel extremamente importante nesse começo de vida dessa criança. Ela é o principal elo dessa educação emocional, né? E que vai começar então a desenvolver essa criança enquanto consciência. Mas aí essa criança vai para a escola. Ela vai para a escola cedo, né? Ela entra na escola quando ela começa então a ter noções de que ela não é a mãe, ela não é ligada à mãe pelo cordão umbilical, como a gente fala. Ela não faz parte só da mãe, ela não é atendida diretamente pela mãe. Agora ela vai estar num outro meio, onde tem uma finalidade e onde ela vai adquirir uma consciência mais formal, né, uma consciência mais social e vai aprender a lidar com pessoas estranhas à sua família. E essa criança vai então para essa escola e quando ela está indo, a família fala assim para ela: você vai aprender a ler e escrever. E com o passar do tempo começa a dizer: não, você vai aprender a ser um doutor ou uma doutora, né? Então essa criança já vai crescendo nela um projeto de vida. Primeiro aprender a ler e escrever, mais tarde então visar uma profissão, começar a desejar uma profissão, né? Nem sempre é a profissão que ela quer, porque ela nem sabe exatamente o que ela quer. Ela vai então em busca daquilo que a família gostaria que ela fosse, né? Mas essa é uma outra questão que a gente vai falar em uma outra oportunidade. O que a gente vê nas escolas e se ouve falar muito é que a escola está ruim, que principalmente escolas administradas pelo governo são ruins, as crianças não aprendem, elas têm dificuldades, os professores não são bons, não há verba, uma porção de coisas que a gente ouve falar. Vamos nos ater ao professor, então, e é essa criança que entra na escola. A grande dificuldade desses professores, no meu entender, é que eles não têm uma formação, não têm um conhecimento do que cada criança pode apresentar em termos de tipo psicológico, né? Essa criança, ela pode ser introvertida ou pode ser extrovertida. Uma criança introvertida é aquela criança que vai adorar fazer trabalho sozinha, que vai adorar pesquisar algo e pensar sobre aquilo e tentar encontrar o porquezinho lá no meio daquele tema. Ela vai adorar fazer uma letrinha bonitinha, o mais caprichado possível.
pode até participar de grupos, mas tem que ser grupos bem pequenos, porque ela tem a tendência a ficar consigo mesma, a fazer essas elaborações, esses trabalhos sozinha. Ela é uma pessoa introvertida, né? Normalmente são pessoas bastante concentradas, são pessoas reflexivas, são pessoas cuidadosas, elas focalizam esse aspecto, o aspecto mais importante do tema, do problema, elas ouvem mais, né, as pessoas. E elas gostam muito de locais calmos, locais onde elas não são interrompidas, onde elas podem estar em paz para poder pensar, né? A vida acontece dentro delas. Elas precisam formar uma imagem dentro delas para poder entender, chegar a alguma conclusão. Elas adquirem uma tal riqueza de conhecimento que é superior às outras crianças, vamos colocar assim, por causa dessa dedicação delas, né? Como elas não estão para fora, elas não estão para o mundo fora, elas estão para esse mundo interior, elas gastam mais tempo dentro de si buscando respostas. E faz com que isso enriqueça demais os conhecimentos. Só que elas têm um problema, elas são tímidas, né? E para passar isso para fora, e para se colocar, é muito difícil, porque elas também não se sentem seguras para estar diante de um público, diante dos coleguinhas, e estar dizendo o que sabe, porque está aqui dentro, né? Elas não, às vezes, nem sempre encontram palavras para expressar toda essa riqueza que elas construíram. Uma professora ou um professor que reconhece essa introversão nessa criança, ele vai entender que precisa dar para essa criança fontes de consulta bem antes, porque ela precisa desse tempo para elaborar, né? Um professor que não é perceptivo nesse sentido vai dar um tema para ser desenvolvido e que daqui 5 minutos. Essa criança não vai conseguir, porque ela precisa de tempo, ela precisa se sentir que ela conseguiu chegar lá naquele ponto, no centro do tema. Ok? Elizabeth, nós podemos dizer então que a dificuldade da criança se adaptar tem a ver muito com a questão da escola. Tá? Essa dificuldade que a criança tem em se adaptar tem a ver com o papel da escola, então, que não é bem colocado, ou não leva em conta isso que você falou, essas considerações, né, de cada aluno, de cada pessoa, né? Pedagogia vem do grego, e pedos significa criança, e gogos significa acompanhar. O pedagogo, ele tem a tarefa de acompanhar a criança na busca do saber. Ele não é o dono da verdade. Ele aprende com essa criança também. Não é? O grande erro, vamos colocar assim, em termos de ensino, é que esse professor ou essa professora detém esse poder do saber e faz da criança um pote para encher. Só que essa criança também tem algo para ensinar. E se esse professor ou essa professora olhar para essa criança e perceber que ela tem um potencial e que ela pode passar algo mais nesse conjunto todo, esse professor ganha. Né? É o que nos falta hoje em dia no ensino. O que acontece então? Nós vamos chegar mais para frente um pouquinho nesse tema, Jussara. Quando a gente falar em escolas onde você tem uma diversidade de alunos, de tipos, então, né, de tipos psicológicos. Então, nesse despreparo do professor, nós falamos do introvertido. O extrovertido é o contrário.
contrário. Ele adora um trabalho em equipe, ele adora pessoas, ele gosta de estar ativo, ele gosta de participar. Ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito comunicativo, popular, são muito confiantes naquilo que estão fazendo, porque eles estão para fora, né? Eles não vivem esse mundo interno como os introvertidos. Por causa dessa confiança, eles encaram qualquer tema, qualquer situação e vão em frente, né?